Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, quinta-feira, 26 de outubro, a lição de número 4, ela tem como título Submissão à Vontade Divina. E a lição de hoje está baseada no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículos 1 até 9. E esses versos nos ensinam sobre a importância de nossa submissão à vontade divina, mesmo quando o caminho à nossa frente não parece bem claro, né? Como foi o caso de Abraão, que nós temos que ter ele como exemplo para todos nós. E Abraão, ele não ficou assim conhecido como o pai da fé, simplesmente porque fazia o que Deus mandava, e sim porque ele escolheu ter um coração governado por Deus. E tudo quanto ele possuía, ele depositava no altar do Senhor, e nada ele considerava assim como de sua exclusiva propriedade. E por isso deixou o seu sobrinho Ló escolher as terras, né, quando eles chegaram à terra prometida. Ele deixou que seu sobrinho escolhesse primeiro. E o Senhor deu um caráter assim muito importante para Abraão, que ele desenvolveu na altura que ele foi tendo uma comunhão com o grandioso Deus, pela intimidade que ele tinha, e ele foi sendo uma pessoa submissa a Deus e sempre consultava ao Senhor em tudo que ele fazia, em toda a sua caminhada, em todas as circunstâncias, ele agia assim. E um exemplo para nós fazermos sempre a vontade de Deus na nossa vida, né? Consultar a Deus em tudo que nós fazemos. E era assim que as coisas iam bem para Abraão. E Deus chamou a Abraão e lhe deu uma ordem expressa: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, que está lá em Gênesis 12, 1. E ali o patriarca mostrou uma das qualidades importantes que todo cristão deve ter, que é a submissão à vontade divina. E Abraão literalmente saiu de sua zona de conforto e aceitou um chamado desafiador, onde ele teve que habitar em tendas como um peregrino. E o cristão vencedor é aquele que aprendeu e aprende a ouvir a voz do céu. E assim não podemos viver a nossa vida apenas naquilo que as pessoas dizem para nós, e sim aprender a ouvir a voz do Espírito de Deus nos direcionando, mostrando o caminho que nós devemos seguir. Vejam, Abraão, ao ouvir a voz de Deus para ele sair daquele lugar, lá em Ur dos Caldeus, onde ele tinha assim muitos bens, ele poderia ter uma outra reação, né? Desconsiderar essa voz. Talvez pensasse que fosse assim uma alucinação, né? Ou até mesmo saber de quem era a voz e ter desafiado a mensagem e responder: eu não quero ir. Ou falar: estou bem aqui, tenho de tudo, não vou sair daqui. E ainda mais um convite para ir a um lugar assim, no momento,
não tão bem definido, né? Onde a voz diz: a terra que lhe mostrarei. Não diz qual eram as terras. Não diz a descrição desse lugar. E um lugar assim bem estranho. Mas ele, Abraão, confiando em Deus e tinha uma fé inabalável, aceitou o convite, mostrando uma verdadeira submissão à vontade divina e o querer do soberano Deus, que tudo sabe o que é melhor para nós, e ele deixou para trás a casa de seu pai, seu lugar, seu país, e foi para onde realmente Deus estava lhe enviando. E a Bíblia diz que Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, que fala lá em Gênesis 12:4. E aqui é uma decisão que foi confrontada, que teve o poder de alterar o destino eterno e que, dependendo de nós, de algumas decisões que podem ocorrer conosco, de nós perdermos a eternidade por nós não ouvirmos ao Senhor Deus. Onde talvez Abraão ficasse em sua cidade, né? Não seria o pai da fé, poderia ter perdido em uma cidade, né, idólatra, e perder a salvação também, né? Como Ur dos Caldeus, e não alcançaria o reino dos céus. E assim ele preferiu fazer a vontade e o querer de Deus em ouvir aquela voz e trilhar nenhum caminho de fé. E as Sagradas Escrituras mencionam que Deus fez um convite para Abraão, somente um, e o chamado foi para ele e somente para ele, Abraão. E já seu sobrinho Ló, ele é que quis seguir Abraão, o tio, né? Porque Deus não fez um convite para Ló. Ló é que quis seguir o seu tio Abraão. E seu sobrinho caminhava assim, lado a lado com Abraão. Até que um determinado momento, que não dava mais para eles andarem juntos, ficarem perto um do outro. Os dois, eles eram assim muito ricos, né? Eles tinham assim bastante gados, né? E uma dificuldade também para tocar todas essas propriedades. E a terra já não mais comportava os dois habitando no mesmo lugar. E começaram assim brigas, contendas entre os pastores de Abraão e os pastores do seu sobrinho Ló. Então Abraão, para resolver a situação de uma vez por todas, chegou ao sobrinho Ló e disse: escolhe um lugar para você ir com o seu povo. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Fica a seu critério. E sabe o que aconteceu? Ló, o sobrinho de Abraão, ao invés de orar a Deus para buscar uma direção, para ele mostrar o melhor caminho para ele simplesmente ergueu os olhos assim para o horizonte e viu assim de um lado montanhas e desertos e do outro lado uma região assim, uma planície verde, né? Cheio de pastos bonitos, né? Com uma cidade linda ao lado, embora fosse de ímpios, né? E ele escolheu ir justamente para esse lado. Ele pensou na prosperidade, na riqueza, achando que lá ele teria mais vantagens.
E vejam, Ló, de início, ele não quis morar dentro daquela cidade de Sodoma. Mas a Bíblia diz que Ló foi armando sua tenda cada vez mais próxima daquela cidade de Sodoma. Até que um dia ele passou a morar dentro da cidade, numa residência fixa, e já não morava mais em tenda. E se nós observarmos Ló, ele achou estar seguro morando dentro daquela poderosa cidade com muros fortes, né? Mas porém, uma cidade longe de Deus. E assim, quando veio o inimigo, levou a Ló como refém, e não Abraão, que morava nas montanhas e outros lugares, lá em tendas. Mas tudo isso pela diferença do comprometimento que ambos tinham com Deus. Onde Abraão era muito comprometido diariamente com Deus e Ló já não era. E tudo aconteceu porque Abraão fez a vontade de Deus, que novamente o abençoou por sua obediência e submissão. E Abraão, após estar separado de Ló, porque ele não era homem assim de lutar contra a sua própria carne e sangue, e Deus diz a Abraão: erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda esta terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre, que está lá em Gênesis capítulo 13, versículos 14 e 15. Enquanto o sobrinho de Abraão, Ló, por sua conta, né, ele ergueu os olhos a fim de contemplar o bonito e belo engano da sua cobiça, que logo seria destruído, né, pelo juízo divino. Abraão, já diferente, soube esperar no Senhor, que manda erguer os olhos a fim de contemplar o que seria dado para sempre para ele, que fala em Gênesis capítulo 13, versículo 15. E dado por Deus. Aí que tá, meus amigos, minhas amigas, né? Creio que pela mansidão de Abraão, assim, como ao lidar com aquela situação aparentemente crítica, né? Nós podemos comparar também isto a Jesus, quando ele proferiu a terceira bem-aventurança, onde ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Está lá em Mateus 5, versículo 5. E as atitudes de Abraão, elas não param por aí, porque ele é um homem consagrado, um homem de sabedoria. Porque quando Deus revelou o destino das cidades de Sodoma e Gomorra, ali Abraão mostrou realmente amor e misericórdia para com as pessoas. E quando Deus fala que iria destruir aquela cidade de Sodoma e Gomorra, justamente o lugar onde estava seu sobrinho Ló, que havia escolhido morar ali, Abraão tentou salvá-los, e a todos, não só seu sobrinho. E ele orou por todas aquelas pessoas que moravam ali. E ele conhecia muito bem quem eram as pessoas, pecadoras. Mas Abraão se submeteu ao Senhor e aceitou o juízo sobre aquelas cidades, achando merecedor a atitude de Deus para com aquela cidade em destruí-las. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia.
Porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente como trabalhava na mente de Abraão. Tomava decisões certas, corretas, e ele era muito abençoado. E não é só isso, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você manuseia melhor as Escrituras, ao entendimento da palavra de Deus, né? Porque o Espírito Santo trabalha na sua mente. E além do mais, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde não haverá mais morte, não haverá mais aflições, não haverá mais sofrimentos. E você sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.